Olá a todos. Como presidente do Comitê Científico da Sexta Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, cujo tema é Educação, Práticas Pedagógicas e Formação Profissional, que estará sendo realizada entre os dias 12 a 16 de dezembro de 2022, gostaríamos de agradecer a participação da doutora Debbie Mello Noble, que é doutora em Ciências da Linguagem pela Unisul e mestre em Estudos Linguísticos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A Debbie é licenciada em Letras, possui 10 anos de experiência em educação e há 5 trabalha com ensino digital, produção de conteúdo e inovação educacional. Convido a todos para assistir à palestra Inovação Educacional, Prática Pedagógica e Formação Docente para a Criação de Experiências de Aprendizagem. Debbie, muito obrigada por ter aceito esse convite. Passo a palavra para você. Obrigada, Monique. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui participando. Boas-vindas a todos, né? Sejam muito bem-vindos, todos e todas. E eu vou compartilhar a tela aqui, então, para a gente começar a conversar um pouco sobre inovação na educação, né? Inovação educacional. E o que a prática pedagógica e a formação docente tem a nos dizer, né? E tem a ver com a inovação para a gente criar experiências de aprendizagem. Bom, como a Monique já me apresentou, sou a professora Debbie, e eu queria convidar vocês a começar hoje a nossa conversa pelo contrário, pelo final, né? Eu queria começar falando um pouquinho do quanto a inovação não depende das tecnologias digitais. Por que eu digo que isso é começar ao revés, né? Ao contrário? Porque eu acho que o ideal seria a gente começar contando a nossa história, se apresentando, mas eu acho que faz sentido a gente trazer esse efeito de que a inovação ela não precisa nem de que a gente fique definindo o que é inovação, né? Eu acho que a gente vai conversando hoje aqui, isso vai ficar um pouquinho mais claro. E também a gente não precisa depender de ferramentas para inovar. Então, eu já queria começar deixando isso muito claro e vou explicar o porquê ao longo da minha fala, tá? Então, assim, agora que eu já causei esse efeito, né, de fim, eu vou voltar ao início, né? Então, voltar a minha história, contar um pouquinho para vocês, né, desse lugar que eu ocupo como professora, como pesquisadora, por que eu cheguei nessa temática, nesse assunto, né, que eu acho tão relevante hoje em dia, e vocês vão ver ao longo da minha fala o quanto a gente percebe que, ao longo dos anos, a inovação vai ficando mais presente, né, no mundo da educação. Então, é um termo que antes a gente não ouvia tanto falar e vai sendo inserido, e as tecnologias vão sendo inseridas juntas, né, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso por essa linha do tempo. Então, a minha trajetória, né, com a educação, ela começa em 2012 como estagiária, mas em 2013, oficialmente, como professora, de uma escola pública, né, no interior do Rio Grande do Sul, e eu era professora de português, de literatura, de artes, de pesquisa. Então, eu era professora de muitas coisas, com uma carga horária muito grande, e uma professora inexperiente, iniciando. Por que eu conto isso? Porque eu acho que quanto mais inocente a gente é, né, no mundo da educação, quanto mais inexperiente a gente é, acho que fica mais fácil da gente não chegar com muitos vícios, né? E poder propor coisas diferentes, coisas novas. Eu simplesmente não sabia como funcionava uma escola, eu não conhecia metodologias ativas, não manejava bem as TICs, né, as tecnologias, eu não usava PowerPoint, né, por dizer assim. E eu, ao mesmo tempo que eu não sabia todas essas coisas, eu sabia que a sala de aula era muito pequena, né? Que a escola era muito pequena para o mundo que eu achava que eu precisava mostrar para os meus alunos, para o mundo que eu achava que eu tinha a ensinar para eles, né? Então, esse acho que é o meu primeiro passo da minha trajetória, e eu vou contar para vocês um pouquinho de como ela se conecta com a inovação. Então, como eu disse que a inovação ela não depende de tecnologias digitais,
Por outro lado, a gente pode falar aqui sobre o que a educação depende, né? A educação depende das pessoas, a educação é feita de pessoas, né? E aqui eu trouxe um caso para vocês conhecerem, que era desses meus primeiros alunos, minhas primeiras turmas, né, de ensino médio, e os alunos do ensino médio em geral dessa escola, eles estavam estragando as paredes da escola, eles estavam pichando, escrevendo nelas. E aí a gente teve essa iniciativa em conjunto de cobrir toda a extensão das salas de aulas com um papel pardo e eles podiam escrever e se expressar da forma que eles queriam. Por que eu trago esse exemplo, né, esse caso? Porque se a educação é feita de pessoas, né, a gente tem que começar olhando para essas pessoas, o que essas pessoas estão nos dizendo, né? O que elas estão nos indicando, pichando paredes, né? E por que eu trago justamente um problema e não um caso de sucesso, uma coisa incrível, uma coisa divertida que a gente fez aqui? A gente usou essa dinâmica para resolver um problema. E eu trago primeiro um problema porque a gente precisa entender que a inovação é também resolver problemas, muito mais do que algo utópico, né? Muito mais do que a gente pensar que a gente vai criar grandes práticas muito diferentes, muito, né, disruptivas. Eu acho que a primeira necessidade que a gente aprende a inovar é pelos problemas, é porque a gente precisa resolver algum problema, né? E então, se a educação é feita para pessoas e por pessoas, a gente precisa começar a escutar o que elas têm a nos dizer, né? Então, já que eu não sabia muita coisa, isso também me deu a possibilidade de ir testando, né? O que funcionava para os meus alunos, o que chamava a atenção dos alunos da turma A que não chamava a atenção da turma B. Por que a turma A e a turma B não eram semelhantes? Por que elas não eram iguais numa mesma série, no mesmo nível de educação, né? E quais os conteúdos que motivavam os alunos da turma A, quais os conteúdos que a turma A sabia que a turma B não sabia, né? E por que eles tinham saberes tão diferentes. Então, eu fui me questionando e testando mesmo com eles o que funcionava com uma turma e o que não funcionava com outra, né? Mas mais importante do que funcionava e de que conteúdos eles já dominavam, eu acho que era entender quem são os alunos da turma A e quem são os alunos da turma B e os da turma C, e assim por diante, do que eles gostam, né? Pelo que eles se interessam. E eu acho que, sem querer e intuitivamente, eu comecei pelo pilar que eu considero mais fundamental hoje, depois de tanta pesquisa, né, sobre esse tema, o pilar fundamental da inovação na educação, que para mim é que a educação que a gente precisa escutar, né, que a gente precisa ter uma escuta ativa. Então, não tem como a gente inovar se a gente não escutar as pessoas, né? Então, vamos ouvir o que elas têm a dizer. E foi assim que eu comecei, né? Com escutativa, com pesquisa, com muitos testes. E aí, agora que vocês já entenderam um pouquinho da minha história, eu vou trazer alguém que vocês também já conhecem, mas é só para reforçar isso que eu digo, né? Que Paulo Freire já dizia que a gente se move como educador porque, primeiro, se move como gente, ou seja, né? A gente pessoas, a gente gosta de pessoas, então o educador, ele precisa se conectar e se mover por pessoas, por gente, né? E acho que é importante frisar sempre isso, acho que nunca é demais reforçar palavras de Paulo Freire, né? Mas eu acho que é importante frisar isso quando a gente fala de inovação, né? Porque eu acho que o senso comum e muitas vezes outros discursos, eles trazem um dizer sobre inovação na educação, que ele é muito mais um discurso sobre inovação, sobre o que deveria ser inovação na educação, do que o que é, de fato, o que está se fazendo, que é, de fato, inovador, que transforma, de alguma maneira, a educação, né? Então, eu acho que a gente tem que se ancorar nesse pilar de que a educação é para pessoas e feita por pessoas, e a inovação também. E aí, mais ou menos nessa época, um tempinho depois, eu comecei a ver essa palavrinha, né, esse discurso circulando, né? Então, a inovação estava por todos os lados,
a inovação estava nas paredes da minha escola, né, da escola onde eu lecionava. E as definições de inovação, né, dentro da educação eram definições muito estranhas à educação, né? Elas não eram definições que eu esperava encontrar. E eu comecei a ficar muito atenta para aquilo, né? Então, era sempre algo, um apelo à tecnologia, né? Inovação é uma ferramenta X, Y, Z. Inovação é o professor ser mais inovador do que os outros. Então, um apelo a uma competição, né? E as escolas, por outro lado, continuavam a mesma coisa, né? As grades, a vigilância, o conteudismo, né? E eu comecei a ficar muito inconformada com isso, né? E comecei a me questionar o que era inovação, e aí quando eu disse lá no início que a gente não deve procurar um conceito, uma definição para inovação, né? É porque eu me perguntei por muito tempo, então estou trazendo o atalho aqui para vocês, né? Eu me perguntei por muito tempo o que é de fato inovação na educação, né? E aí eu fui investigar, de fato, cientificamente, né, o que era esse discurso da inovação que se apresentava em todo lugar, né? Onde a gente estava, nos lugares onde o professor estava, no lugar onde os estudantes estavam. Então, o que era isso? E o que era isso que era tão estranho em educação, que vinha de outra ordem, que vinha de outro lugar, e que não parecia ter nada a ver com a educação, né? E na minha pesquisa, o que eu encontrei relacionado à inovação, nesses discursos que vinham de outra ordem, que eu comecei a chamar, então, de discurso sobre a inovação na educação, vejam que não é um discurso da inovação na educação, não é um discurso da educação, porque não é um discurso próprio da educação, né? É alguém que fala em outro lugar sobre isso que a gente está fazendo aqui, né? Então, o que vinha nesse discurso sobre inovação? Vinha uma prescrição aos sujeitos da prática pedagógica, né? Então, aos professores, especialmente, aos alunos também, né? O que a gente deveria usar como ferramenta para os alunos, em que lugar que a gente deveria posicionar, estar, né? Colocando os alunos. Vinha a questão da adoção de tecnologias digitais, que eu falei anteriormente, né? Mas vinha também isso muito forte como uma solução, né, para transformar a educação. Então, as tecnologias vinham muito relacionadas à solução para um problema, para uma crise, né? E isso tudo, gente, que eu estou falando, a gente está falando lá de 2015, 2016, a gente não está falando de pandemia. Né? Então, que problema é esse que a gente precisava resolver por meio de tecnologias digitais? Que crise é essa que se aponta há muito tempo sobre a educação? E quando se aponta, né, uma crise, por que não se dá os contornos dessa crise, né? Do que a gente está falando quando se fala que a educação está em crise no Brasil, no mundo, né? Então, assim, eu vi nas minhas pesquisas que essa crise, esse problema, ele já vinha com uma solução. E quando isso vem colado, a gente entende e entende teoricamente, né, a minha pesquisa estava ancorada na análise do discurso, né, então a gente entende pela via do discurso que quando vem demanda e comanda colado, quer dizer, problema e solução já colado, mais ou menos como o problema vem antes a solução vem antes do problema, né? Quer dizer, eu já tenho uma solução pronta para oferecer para um problema que eu estou criando. E isso é muito preocupante, né? Por quê? Porque a gente, acho que o processo criativo e um processo de resolução de problemas de verdade primeiro a gente encontrar qual é o problema, a gente delimitar esse problema, né? Então, a educação tem um problema, é uma coisa muito ampla de se dizer, né? Então, acho que a gente precisa definir quais os problemas a gente quer resolver, né? E, enfim, outros dizeres que vinham nesse discurso sobre a inovação na educação tinham a ver com as demandas do século XXI, as demandas do futuro, a educação do futuro. Mas olha a contradição aí, né? Se a gente está pensando em resolver uma crise, um problema do hoje, como que, ao mesmo tempo, a gente já tem que estar atendendo as demandas do futuro e do século XXI? Então, acho que o trabalho também de análise do discurso é o de encontrar as contradições nos discursos, né? Então, por isso que eu aponto aqui para vocês. E, ao mesmo tempo,
a inovação, ela se apresentava com um efeito de sentido de oposição à tradição. Mas, se a gente for olhar para o conceito de tradição, se a gente for em leituras como Peter Burke, a gente vai ver que esse efeito de oposição entre inovação e tradição, ele tira todo o efeito de sentido positivo que tradição também carrega, né? Então, tradição não é só uma coisa ruim. E aí o que a gente vê é uma oposição de uma educação inovadora a uma inovação tradicional. Fazer uma pausa aqui. Aqui o assunto fica um pouco mais complexo, né? Então, como vocês podem ver, essa perguntinha, o que é inovação, ela nos leva para muitos outros lugares, né? Ela nos leva a o que se diz por aí, ela nos leva a conceitos mais complexos, e ela nos leva principalmente a desfazer a transparência dos efeitos de sentido. Quer dizer, quando a gente pensa em discurso, e não em comunicação, efetivamente, né? Aquela comunicação de A para B, como se fosse algo perfeito, uma mensagem, um sujeito passa a mensagem para o outro, e no máximo tem um ruído. Esse esquema de comunicação, que é do Roman Jakobson e que é das teorias de comunicação, ele é superado já por outras teorias, né? E a gente consegue ver, então, na teoria do discurso, que a comunicação ela é um efeito de sentido entre interlocutores. Então, quando eu digo uma palavra qualquer como inovação, ela não tem um sentido só, um sentido dicionarizado, que eu posso buscar ou um ou dois ou três elencados no dicionário, e eu vou lá e vejo qual que se aplica melhor àquele contexto. Por exemplo, o contexto da foto, reconhecimento é inovação, né? O que se quer dizer aqui? O que inovação representa aqui? Não tem como a gente chegar só olhando no dicionário chegar a esse efeito de sentido, né? Então, a gente tem que ancorar isso num contexto sócio-histórico, ideológico, né? Então, por isso que eu faço essa pausa aqui, né, não é tão simples, a gente não deve definir as coisas como, né, de uma forma taxativa, a gente deve procurar a complexidade delas, tá? E acho que um ponto de atenção é a gente olhar para essa oposição, educação inovadora e educação tradicional. Uma educação tradicional não pode ter coisas positivas, não pode ter aspectos positivos. O que é tradição, muitas vezes, não é algo que a gente vai perpetuando e passando de geração para geração, mas que, de certa forma, já está se modificando, né? Não é algo estático, é também uma coisa em movimento. Então, uma tradição pode ser uma coisa em movimento. E aí, quando a gente opõe a inovação, a gente anula esse sentido de tradição como algo que pode ser movimentado, né? E isso é prejudicial para que a gente compreenda o mundo, né? E aí eu questiono assim, qual é o papel do professor nessa discussão toda, né? Então eu trouxe aqui a minha reflexão teórica, mas voltando para a temática dessa conferência, né? Qual é o papel do professor nessa discussão? Em que lugar o professor é colocado nessa injunção a inovar, né? E a gente sabe que o professor, ele pode, muitas vezes, não ser o protagonista, e a gente escuta muito, né, colocar o aluno como protagonista da educação, né, da sua própria aprendizagem, mas o professor tem um papel muito fundamental, né? Então, eu acho que, em se tratando de formação de professores, em formação docente, a gente precisa se questionar qual o papel do professor nessa discussão sobre inovação, o que ele tem a dizer, né? E é por aí que eu começo, então, efetivamente, a minha pesquisa de doutorado, né? Procurando saber qual era o papel e a voz do professor nessa discussão. E aí eu trago uma provocação que me ocorreu também durante a minha trajetória, né? O que a gente faz nesse ponto em que a gente estava da discussão, que era tudo muito amplo, tudo muito ambíguo, tudo muito contraditório, o que a gente faz quando tudo muda e a educação passa a depender da tecnologia digital, né? Isso garante inovação? E você sabe muito bem do que eu estou falando. Eu estou falando de um acontecimento histórico que foi a pandemia, né, de coronavírus. Então, esse acontecimento, ele atravessa as minhas pesquisas e eu acho que ele atravessa a todos nós como educadores,
né? Isso não tem mais volta, né? Então, onde que estava o discurso da inovação nesse momento, até esse momento, né? Então, ele estava nas leis, ele estava nos documentos, né, que regulam e regulamentam a educação, por exemplo, a Base Nacional Comum Curricular do Brasil, é, por exemplo, o novo ensino médio, né? Então, o discurso da inovação estava presente, o discurso sobre a inovação, né? Quero dizer, ele estava presente lá. E como que ele se relacionava com a educação? Ele se relacionava através da tecnologia. Então, toda vez em que nas leis e nos documentos eu encontrava o termo inovação, ele estava relacionado à tecnologia. E a tecnologia na pandemia passa a invadir com muita força, mas a questão não estava exatamente aí, no meu ponto de vista, né? A questão estava em da gente entender como que os professores já estavam até esse momento inseridos ou não no espaço digital, o quanto as tecnologias já estavam inseridas nas escolas, nas instituições de ensino, em que ponto que estavam as formações dos professores, né, para uma inovação ou para as tecnologias, né? Então, como que a gente olha para isso, né? Como que e aí eu acho que até hoje, assim, o fato da gente estar em 2022 já, né, já ter de certa forma superado tudo aquilo, já deu espaço para que muitas pesquisas e muitos resultados saíssem daí, né, desse assunto de entender como que se deu a educação nesse momento, né? Mas eu acho importante trazer também ele para cá, para esse assunto, e para depois a gente pensar, e a partir de agora, o que a gente faz com isso, né? Então, a gente não pode negar que, estando ou não inseridos e bem inseridos no espaço digital, os educadores, né, a pandemia, como um acontecimento histórico e discursivo que era, ela produz inovação. Por que ela produz automaticamente? Não, porque a pandemia ela gerou uma mudança, né, significativa nas condições de produção da educação. Então, quer dizer, a tecnologia invade completamente a educação e a gente não tem outro meio de fazer educação sem ser através da tecnologia. Mentira, até temos, né? Então, quer dizer, além do espaço, para além do espaço digital, a gente sabe que houve algumas secretarias de educação no Brasil, e acho que em Portugal também, né? Que trabalharam muito com o ensino remoto por meio de rádio, por meio de canal de televisão, né? Inclusive no Brasil a gente tem muito a questão do acesso à tecnologia, à internet, que precisa também ser debatido, né? E talvez não tenha sido debatido no momento, né? E não estava sendo debatido até então. E enfim, as secretarias encontraram suas soluções urgentes, né? Mas porque a gente não tinha outros meios de fazer educação, né? E aí, então, isso gerou mudança, isso gerou um deslocamento, uma transformação no modo como a educação é concebida, né? E por que eu digo com toda certeza que gerou uma transformação, né? Porque a gente teve que resolver problemas complexos. E aí eu volto lá naquele ponto em que a gente estava conversando antes, que um problema ele precisa se apresentar primeiro, antes do que a solução, né? E nesse momento a gente tem sim um problema complexo. E problemas complexos, eles dão espaço à resolução, né, de problemas complexos por meio da criatividade, por meio de outras formas de resolver, né? E aí, como que eu fiz para entender como que esses professores estavam inseridos no espaço digital? Eu fui conversar, não, né? Fiz de forma remota muitas horas de entrevista com professores e, e a gente encontrou algumas falas e também eu tive acesso às práticas pedagógicas dos professores por meio, né, do Google Classroom, que era a ferramenta oficial do Estado de Santa Catarina, onde foi onde foi realizada a minha pesquisa, né? Teve esse recorte regional. E o que eu encontrei nas falas, primeiro, né, dos professores, depois eu passo às práticas, foi um discurso muito relacionado àquele discurso que a gente via antes, que era o discurso sobre inovação. Então, quer dizer, o professor ele não falava do seu lugar, né?
Ele não falava como alguém que sabe o que está falando, ele falava de um lugar de quem tinha que aprender, de um lugar que não se sentia com condições de fazer algo. E muito aderente ao que esse algo era pedido dele, que vinha das determinações oficiais, né, do governo. Então, por exemplo, eles falavam algumas coisas como que o que eles sabiam tinha que ser deixado de lado, como se todo o saber que o professor tivesse adquirido até então, ele não fosse relevante mais para a sua prática, como se nada daquilo pudesse ser aproveitado no mundo virtual, no mundo digital, né? E isso é uma concepção errada do ponto de vista da educação, né? Porque a gente sabe que o professor tem de saberes pode sim ser, né, servir independente do meio ou dos recursos que a gente tem, né? E eles não conseguiam enxergar isso. Então, era muito complexo, né, ver isso, quanto afetou até em nível de autoestima, a gente sabe, né, mas achei muito chocante, muito assustador, né, vendo que ele dizer coisas como eu precisava me atualizar, eu não sei, me ensina como é isso, né, por mais que eu me esforçasse por aulas diferentes, era na minha visão de professora que estudou com enciclopédias, então eu não sabia como agir nesse mundo digital. E para além, gente, dele estar ou não capacitado para usar uma ferramenta, quero dizer, se o professor sabia ou não postar, subir, fazer upload, fazer download, e todos esses termos técnicos e o que a gente sabe que é necessário, né, que é o letramento digital, para além do letramento digital, eu quero dizer que o professor ele estava colocando todos os saberes dele de lado, porque ele não tinha o letramento digital. Então, ele estava colocando como coisas opostas o saber dele, como tradicional, e os saberes do letramento digital, como saberes inovadores. Né? Os saberes da tecnologia eram saberes da inovação. E isso é um discurso que vem de outro lugar. Isso não é o discurso do professor, isso não é o discurso da educação. Isso vem de outro lugar e que a gente já ouviu antes, que é o discurso sobre inovação que já circulava na educação muitos anos antes da gente chegar nesse momento limite, né, limítrofe. Então, eu vou falar de algumas outras coisas e depois eu volto na pesquisa para trazer exemplos, né, do que eu vi com os professores, né? Mas, então, corto aqui para falar um pouquinho de uma outra questão, né? Eu acredito, então, que o que aconteceu com os professores de ficarem tão desestabilizados tem muito mais a ver com estarem despreparados para um mundo VUCA, né, que é esse mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo, que nós não sabemos quanto tempo as coisas vão durar, que nós não sabemos quais são as nossas referências mais, a gente vai perdendo, né, contra o que a gente vai né, se opor, com o que a gente vai ser favorável, né? Quais são os nossos horizontes de certeza, né? Esse mundo volátil, ele é uma realidade e a gente precisa formar professores para esse mundo. E como formar professores para esse mundo, né? Eu acho que esse é um problema e é um problema bom da gente resolver, né? Porque é um problema complexo e que exige soluções criativas, né? Então, por isso que eu chamo de um problema bom. Então, quando eu digo que a gente precisa formar professores para esse mundo VUCA, a gente precisa formar professores autores. Eu acredito que essa é a solução. E o que seriam professores autores, né? Quase que o oposto desses exemplos que eu dei anteriormente de fala dos professores, né? Quer dizer, professores que colocam sua voz, que acreditam que os seus conhecimentos são possíveis, passíveis de serem conectados às diferentes referências que ele possui ou que os seus alunos possuem, né? Que ele consegue conectar todas as coisas e saber para quem ele está falando, com quem ele está produzindo conhecimento, né? Que ele conheça seus alunos e produza práticas pedagógicas autorais de verdade, né? E não reproduções. O problema todo em um professor estar se sentindo tão desestabilizado
naquele momento, e são, né, a maioria dos professores, e não todos, mas é uma grande maioria, é justamente não estar nessa posição de autor antes, né? Ele já está numa posição, ele é colocado, inclusive, né? Eu não acredito na gente culpabilizar o professor de forma alguma, então ele é colocado nessa posição de que os seus saberes só vão até certo ponto, e que a partir daí, se ele não aprender, se ele não se letrar digitalmente, ele não tem condições de seguir. E isso, olha o efeito que isso causa, né, na autoestima, no empoderamento, na autoria do professor, nas criações de experiências de aprendizagem, né? Isso praticamente inviabiliza, esse discurso praticamente inviabiliza todo o conhecimento prévio anterior do professor sobre sua disciplina, sobre educação, né, sobre os seus alunos. Ninguém conhecia na pandemia melhor os seus alunos do que os professores, ninguém na escola, ninguém na Secretaria de Educação, né? Inclusive, os métodos, as ferramentas apontadas como oficiais pelo Estado, que geralmente era algum pacote de ferramentas, pacote de solução, né, tecnológica, geralmente não era o que os alunos tinham acesso. E quem sabia disso? O professor. Quem ia atrás, um a um, de cada um dos estudantes, eram os professores e os coordenadores, diretores, era a escola, né? Então, por outros meios, por outras vias, por telefone, por WhatsApp, muitas vezes o pacote de dados dos alunos apenas dava de graça, né? O WhatsApp, e não havia, né, como eles acessarem um site, uma ferramenta complexa como o Google Classroom. E por que eu digo isso, né? Porque todo esse conhecimento, toda essa busca atrás, ir atrás dos alunos, né? Quando a gente só tem o digital, foi feito pelos professores. Então, como pode que esses professores não saibam mais ensinar, né, os seus alunos? Eu acredito que eles não foram empoderados a isso, né? Então, a gente precisa, agora que a gente já entendeu o mundo volátil que a gente vive, a gente precisa focar em formar professores autores que acreditam que a sua voz faz diferença na sala de aula, faz diferença na sua escola, na sua comunidade, né? A gente precisa efetivamente produzir experiências de aprendizagem e não mais reproduzir materiais, né, prontos. Ao mesmo tempo, a gente não pode ignorar as condições materiais, né, de existência desses professores e dessas comunidades, né, especialmente quando a gente fala da educação pública brasileira, né. Mas, mesmo assim, e por que eu falo das condições materiais, né, de existência? Porque muitas vezes o tempo de planejamento, que seria o ideal, e quando a gente fala em formação de professores, a gente trabalha muito na idealização e muito pouco na realidade, né? Esse tempo de planejamento que a gente propõe como práticas para o professor, né, quando a gente está fazendo esse trabalho de formação, ele é irreal, né, porque o professor ele não tem um tempo de planejamento efetivo, ele está fazendo correções, ele está atribulado. Então, eu volto no mundo VUCA, né, como a gente prepara professores para como a gente forma professores, né, para esse mundo, sem que a gente deixe de lado a autoria do professor, a produção dos seus próprios materiais, a construção conjunta com seus alunos, né? Então, para efetivamente produzir isso que eu estou chamando, né, de experiências de aprendizagem, né? Então, tem se falado muito em experiência no mercado como um todo, assim, né, no mercado de trabalho, no marketing, existem áreas, né, de experiência do consumidor, e a gente precisa, agora, há pouco tempo, tem começado a se falar em experiências de aprendizagem também, né? Então, eu acredito que a gente tem que formar professores, autores, que produzam experiências de aprendizagem. E aí, eu volto um pouquinho em pensar o que é experiência, né? E aí o professor Jorge La Roça, ele fala que experiência é aquilo que nos toca, é aquilo que nos move a nós, não o que toca alguém, o que move alguém, né? O que toca a mim. E como que eu vou produzir experiência de aprendizagem para o outro, né? Então, eu acho que é um trabalho
de autoconhecimento, o que me toca, o que me tocava quando eu era aluna, quando eu era estudante, esse resgate da minha própria experiência como professora, que é fundamental. O professor, ele não pode apagar, deletar quando ele chega na sala de aula, e quando ele chega numa sala de aula no século XXI, após uma pandemia, com alunos da geração Z, ele não pode apagar toda a experiência que ele tem, que ele traz, né? E, ao mesmo tempo, ele não pode se limitar a ela. Então, como que a gente produz uma experiência, né? A gente tem que também saber com quem a gente quer se conectar, porque se trata de conexão. E eu acho que a educação trata de conexão, empatia, né? Escutativo, como eu já falei anteriormente, né? Então, para a gente produzir experiências de aprendizagem, vejam que eu não falei até agora de recurso, de ferramenta e de conteúdo. Eu falei de sentimento, eu falei de coisas que estão sendo chamadas de soft skills ou human skills, né? Porque eu efetivamente acredito que para um mundo volátil a gente precisa responder com uma ancoragem no sujeito. Ancoragem no sujeito. Então, um resgate da subjetividade. Eu não estou dizendo isso excluindo tecnologia, eu não estou excluindo a inovação, pelo contrário, eu sou uma apaixonada por inovação, mas eu acredito que a inovação está nas pessoas e que a gente precisa produzir experiências, né? Então, como que a gente produz? Conectando. Primeiro, para quem eu estou falando? Com o que os meus alunos se importam? E todas essas perguntas que eu faço para o outro pressupondo que já foram feitas para mim mesma, né? Então, com quem está falando comigo, né? O que eu lembro quando essa pessoa fala comigo? Com o que eu me importo? O que eu quero sentir? O que eu quero pensar? Né? O que vai me levar a ter resultados? E aí eu me perguntar a mesma coisa em relação aos meus alunos, em relação aos meus estudantes. Então, com o que os meus estudantes se importam? Eu não estou dizendo ao mesmo tempo que a gente precisa fazer danças do TikTok, né? Eu não estou falando se a gente pensa imediatamente no nosso aluno atual da geração Z, a gente vai pensar muito em com o que eles se importam. Eles só se importam com o celular, eles só se importam com o TikTok, com coisas fúteis, e a gente tende a esquecer quem a gente era naquela etapa. E, ao mesmo tempo, eu tenho falado aqui muito sobre escola, né, sobre ensino médio, mas, ao mesmo tempo, para a graduação, para o ensino digital, no qual eu também já tive, né, boas experiências, a gente também tem que estar pensando com o que esses adultos se importam, com o que esses adultos em transição que estão chegando na graduação se importam, né? O que eu quero que um aluno do EAD pense, sinta quando ele vê o meu conteúdo. Eu quero apenas que ele leia, que ele decore, que ele aprenda e que ele tenha um resultado numa avaliação padronizada, ou eu quero proporcionar uma verdadeira experiência de aprendizagem para esse aluno, né? E aí, o que eu quero ter como resultado? O que eu quero que eles tenham como resultados? Como que eu entrego isso para alcançar os meus objetivos? E aí, quando a gente se pergunta como eu entrego isso, aí a gente pensa, sim, em meios, em recursos, em ferramentas, em tecnologias digitais, né? Ou não, que a gente sabe que tem tecnologias muito antigas e que a gente ainda usa, né? Como a escrita, por exemplo, né? E ferramentas que a gente ainda usa, como caneta e papel, embora ainda muito pouco. Então, a gente pensa em quais tecnologias e ferramentas como um todo, e não só as digitais, mas também o que o mundo digital pode me proporcionar, pode me facilitar e pode me ajudar a me conectar com os meus alunos. E aí eu vou trazer um exemplo do que eu estou falando aqui, para que não fique tudo muito, né, volátil. Já basta o mundo, né, gente? Então, esse exemplo é da minha pesquisa também, né, de doutorado, e isso é um print de um Instagram de uma escola, de uma das escolas que eu tive contato, e isso é uma atividade de aprendizagem elaborada na rede social pelos professores. E aqui a gente vê que o Instagram, ele não como muitas escolas utilizaram durante a pandemia, ele não é utilizado como um meio de recados da escola. Ele não é só a página de recados. Ele é usado como efetivamente uma rede social é usada. Tem uma foto, tem um card, né, de Instagram, tem o nome do perfil da escola,
e tem um contato com aquela comunidade, porque quando a gente fala de redes sociais, a gente está falando de construção de comunidades, né? Então, todos os aspectos dessa postagem, eles estão dentro do que o gênero, digamos assim, né? Ele está pedindo, gênero textual, gênero discursivo, está pedindo que é a rede social. Então, ele está se posicionando exatamente como se deve se posicionar numa rede social e não fazendo um simulacro, né? Porque muitas escolas utilizaram a sua rede social como um meio apenas, né? Não como em todo o seu potencial, não explorando todo o seu potencial. E tudo bem, porque a gente sabe o que eu falei anteriormente, condições materiais, né? E letramento digital. Então, mas vamos voltar aqui para o exemplo. Então, aqui um convite para a comunidade acompanhar uma live. Outra questão que é tipo, própria do gênero digital, né? Uma live, uma transmissão ao vivo no Facebook. E a temática, vejam o que é a atividade pedagógica aqui. É uma live sobre o tema games que podem ensinar. E aí eles falam dos jogos, nomeiam os jogos efetivamente, jogos que os alunos jogam, que a comunidade escolar, vejam bem, não é só para os alunos, é para a comunidade escolar, né? E isso, gente, era a atividade oficial da escola, era a atividade oficial desses professores e era uma atividade interdisciplinar. Então, o que games que os meus alunos jogam, que a minha comunidade escolar joga, pode ensinar sobre a matéria escolar, sobre o conteúdo pedagógico. Então, vejam que isso é elaborado atendendo a muito mais do que era solicitado oficialmente, né, pelo Estado. E por que eu digo aqui, eu não vou trazer o vídeo, né, por respeito ao anonimato dos professores que se dispuseram a participar da minha pesquisa, mas era interdisciplinar, então tinha vários professores de diferentes matérias, a comunidade comentava e fazia perguntas, então todos os aspectos do digital eram aproveitados, explorados muito bem, né, e aí foi um aulão de história, geografia, linguagens, né? E vários outros temas foram abordados que não tinham a ver com a disciplinarização da escola. E por que eu trago esse como um grande exemplo de experiência de aprendizagem na pandemia, né? Vejam, é um ponto fora da curva do que estava se fazendo. Não é no sentido de vamos trazer boas práticas e ignorar todo o resto que foi feito com muito suor e esforço. É apenas porque a gente tem um ponto de partida para agora, que a gente já sabe um pouco mais, a gente já é um pouco mais letrado digitalmente, que a gente consiga entender como que a gente se insere e produz práticas que são verdadeiras experiências de aprendizagem. Ou seja, não é só porque está no Instagram e porque foi uma live no Facebook que eu considero uma experiência de aprendizagem. É porque atende a vários outros requisitos para ser uma experiência de aprendizagem. Atende às perguntas, né, que eu trouxe anteriormente, né? Para quem eu estou falando? Estou falando para a comunidade escolar. Qual é o meio onde eu acesso ela? Onde eu encontro essa comunidade? Essa comunidade está na internet, inevitavelmente nas redes sociais. Ela não está no e-mail. Ela não está numa aula via Google Meet, né? Ela não acessa esses espaços tão facilmente. Com o que eles se importam? Eles se importam com games, eles se importam com coisas divertidas, com coisas do mundo real. O que eu quero que eles sentem, que eles sintam, que eles pensem, né? Que eles digam, como que eu quero que eles digam? Olha, eu vou usar uma ferramenta que tem um espaço onde eles podem se expressar sem ter vergonha, porque pela escrita a gente sabe que as pessoas mostram mais a cara, né? Então, depois de todas essas conferências e reuniões virtuais que a gente sabe que o chat é um espaço muito mais seguro da gente se expor do que a gente abrir o microfone, né? E como eu entrego isso para alcançar esses objetivos? Eles escolheram entregar via live de Facebook e fazer o comunicado, a publicidade no Instagram, por ter mais acesso da comunidade para quem eles estavam se dirigindo, né? Então, não é sobre ser mais ou menos letrado, embora seja também. É claro que tem que ter nesse grupo de professores um professor que saiba fazer uma transmissão ao vivo. Claro que sim, mas é antes. Primeiro, as 3 primeiras perguntas que eu mostrei ali,
com quem eu estou falando, pelo que essa pessoa se interessa, e depois buscar os recursos, depois buscar que ferramentas vão me atender e quem pode me ajudar com isso, porque se a gente está numa rede, numa comunidade, não precisaria ser um grupo de professores a saber transmitir, a gente poderia encontrar um pai ou um estudante que transmitisse para a gente. Então, a parte do letramento digital, a gente, inclusive, pode dar uma, né, ser um pouco mais maleável. E com isso também não quero julgar os professores que fizeram tudo o que puderam, né? Pelo contrário, eu quero apoiá-los e que a gente forme esses professores para que eles entendam que a inovação não depende de tecnologia, né? E vejam bem, eu uso a palavra depende, eu não digo que a tecnologia é desnecessária, né? Apenas que não é dependente de tecnologia digital e que eles entendam, e a gente também como formadores de professores e como professores, que a inovação depende muito mais de pessoas e da conexão e das trocas que a gente faz com elas. Por hoje é isso. Obrigada. Deb, quanta coisa você foi falando, eu fui aqui pensando e refletindo dentro da minha trajetória como professora mesmo, né? E tem uma das coisas, assim, vou citar aqui 2 pontos, aí eu até jogo para você para comentar. A primeira, eu gosto da ideia como você traz, da inovação como conceito polissêmico. Ele vai variar de acordo com o contexto, ser inovador no Brasil, ser inovador em Portugal, ser inovador na Finlândia, ser inovador na década de 90, nos anos 2000 e daqui a 50 anos. Exatamente. Vai mudar com esse contexto. E o fato que, ao mesmo tempo, e eu concordo muito com você, tenho discutido muito isso hoje em dia, é desse descolar da ideia de inovação atrelada à tecnologia. A tecnologia, ela pode colaborar, né? Mas ser inovador não necessariamente eu preciso de ter letramento digital, inclusive, né? De possuir esse letramento. E como que foca, você trouxe Paulo Freire, e quando a gente vai para muitos teóricos, a gente resgata algo que aparentemente parecia estar perdido, de alguma maneira, que é essa relação com o outro. Você utiliza, é algo que eu utilizo muito também, que quando a gente fala da escuta ativa, e de quem é esse aluno, de quando eu ultrapasso, né, essa barreira e possibilito, abro os meus ouvidos, os meus olhos, para entender quem que é esse aluno, como isso facilita automaticamente a minha prática. Tanto na questão inovadora, na questão da diversidade, na questão da inclusão, porque eu estou olhando para esse sujeito, e aí a gente tem formas, né? O professor, naturalmente, ele acaba por já conhecer melhor esse aluno, mas às vezes ele faz esse afastamento. Eu trabalhei muito tempo no ensino superior e eu queria conhecer e eu ouvia as músicas que as minhas alunas exatamente. Mas você está ouvindo isso? Eu falei, gente, não é nem que eu gosto, mas eu preciso entender. Vou trazer essas referências para as minhas aulas. Eu lembro que na pandemia eu tive uma grande disputa. No horário da minha aula estava acontecendo a live da Marília Mendonça, a primeira live dela. E eu falei, meu Deus... Uma grande disputa, era uma grande disputa de audiência. Com a Marília Mendonça. E aí a aula começava um pouco antes, eu recebia as meninas já no esquenta, ouvindo Marília Mendonça na sala de aula, e eu estava com o cabelo muito parecido com ela. Eu falei, gente, hoje o esquenta começa aqui. E eu podia estar muito... tudo bem que foi um grande evento, mas assim, nem saber que elas gostavam ou não gostavam. Então, você não acha que essa inovação, que a inovação nem sempre é algo novo, mas que é algo que a gente puxa, que parece que a gente tinha esquecido? Exatamente, Monique. Tu tocou pontos, assim, muito legais que me despertam várias coisas que às vezes a gente esquece de falar. Mas, uma coisa que eu queria destacar eu não falei em nenhum momento, eu falei de inovação e eu não falei em nenhum momento metaverso. Eu não falei em nenhum momento metodologias ativas. Eu acho que eu falei que eu não sabia naquela época de metodologias ativas, né? Então, vejam, e muitas vezes, quando eu falo sobre isso e não toco nesses pontos, parece que eu não sei ensinar a fazer, eu não sei utilizar, ou que
ou que é muito pouco prático, né, essa proposta que eu trago. Mas não, eu acho que é o contrário disso, eu acho que a gente conseguiu ver um exemplo prático, e eu poderia reservar muito bem 5 minutos aqui para ensinar a produzir uma live, fazer uma transmissão. A gente poderia ensinar a, enfim, acessar o Mentimeter, o Jamboard, o Miro, né, a produzir alguma coisa de interação via tecnológica, mas eu acho que eu prefiro sempre fazer essa provocação, porque aí conecta com todo mundo, com quem não faz ideia, com quem nunca vai ter como usar o Mentimeter na aula, com quem nunca vai poder utilizar, conecta com todo mundo. Quem vai poder utilizar, quem vai conseguir agora, ótimo, né? Mas quem não, quem consegue conectar com Marília Mendonça, né? Eu acho que aí é a autoria, e eu gosto de conectar a inovação à autoria, inclusive estou chamando agora de professor inovador, né? Para a gente tirar o ranço do professor inovador, que é quem tem que ser, quem tem que fazer e acontecer, né, e trazer mais para a gente, né, enquanto detentores de algum saber que a gente tem, né, e Monique, eu gostei muito do teu exemplo, porque tu não fala assim, e daí eu peguei uma letra de música da Marília Mendonça e coloquei meu conteúdo ali, porque não é isso que eu estou falando, né, é que tu tem o teu saber, tu tem coisas que tu precisa ensinar, e a gente sabe que a gente tem o que ensinar, a gente tem uma obrigatoriedade, uma certa obrigatoriedade, acho que tem uma flexibilização. O José Pacheco fala muito disso, né? De que ele veio para o Brasil, ele estudou toda a legislação brasileira e que não existia obrigatoriedade em nenhum lugar de aulas de 50 minutos, muito menos de aulas. Então, quem inventou a inovação como ela é, né? No Brasil e em Portugal. E eu tive em Portugal também fazendo meu doutorado de sanduíche, e era muito interessante antes da pandemia o quanto a inovação lá absolutamente não era apelativa à tecnologia, né? E eu fui na Escola da Ponte, mas eu fui em outras escolas também, como a Escola Cooperativa A Torre, que era uma escola muito parecida a uma escola que a gente tem aqui em Florianópolis, que é a Sarapiquá, que foram escolas criadas no período pós-ditadura nos dois países, e que puxavam para a educação alternativa a essa questão mais né, ditatorial, mais autoritária. E era muito interessante ver que a inovação ali era a cachoeira que tinha dentro do espaço da escola. Era, na Cooperativa Torre, era os alunos estarem sentados de uma forma diferente e se posicionarem desde o terceiro ano, terceiro ciclo, né? Acho que não, primeiro ciclo, desde sempre, né? Então, assim, eu acho que a inovação ela não é uma grande coisa, né? Como tu apontou também, ela é pontos de autoria do professor e do aluno, e do professor saber buscar, e aí eu acho que é um papo para um outro momento, que é algo que eu também adoro falar, que é o quanto o professor de qualquer disciplina, e não só de língua portuguesa e de produção textual, que conseguir despertar a autoria no seu estudante. E aí, para mim, é automático que isso já virou uma experiência de aprendizagem. E por que eu não falo de metodologias ativas? Eu falei das tecnologias, né, do metaverso. Por que eu não falo de metodologias ativas? Porque eu acho que toda aula tem que ser metodologias ativas. Eu acho que isso de trazer a live da Marília Mendonça e ouvir os estudantes, e esse despertar de escutar ativamente, se conectar com o outro, né, para mim, é justamente o que coloca o aluno no centro do processo, que é o objetivo das metodologias ativas, né? Colocar o aluno no centro do processo. Para mim, o que coloca é escutar, é a escuta, né? Então, utilizem o que quiserem utilizar como ferramenta, como meio, mas, né, produzam experiências de aprendizagem que conectem, né? E né, nessa sua fala, eu acho que tem a primeira coisa que eu queria dizer assim, ao mesmo tempo é muito mais difícil, apesar de ser uma coisa natural das relações humanas, para uma boa relação a gente precisa escutar o outro. E dentro da sala de aula com os nossos alunos, a gente estabelece relações. Então, que estratégia que eu vou escolher, que ferramenta eu vou escolher, eu vou facilitar o meu trabalho quando eu conheço quem que é esse outro. Se eu foco nas ferramentas, as ferramentas mudam.
Exatamente. De uma maneira muito mais fácil, né? Então, assim, hoje a gente utiliza, por exemplo, utilizei muito Mentimeter. E aí, de repente, foi aparecendo um monte de outras que eram muito mais bacanas para mim. Se eu tivesse focado só na ferramenta, isso se ultrapassa muito mais rápido. A relação que se estabelece, cria-se um vínculo que eu acho que facilita esse caminho. Agora, você falou isso, eu acho que dá uma outra discussão, não aqui para esse momento, mas um ponto quando você falou assim, em Portugal, nas escolas que eu visitei, o que se discutia de inovação não estava tão atrelado à tecnologia como aqui. E eu faço um pouco essa reflexão de como aqui no Brasil, especificamente, essa questão com a tecnologia, ela é muito forte, né? De como é muito pesado mesmo, de como tem que estar atrelado, e aí quando você... E está atrelado também uma questão de classe, em algumas, as escolas mais caras, que já possuem a tecnologia, a inovação passa a ser a cachoeira, passa a ser o contato com a natureza, né? Explorar os espaços abertos. Então, tirar o aluno da tela. Tirar o aluno da tela. Enquanto uma parte do Brasil tem a ver com as nossas dimensões também, obviamente, uma parte do Brasil vamos botar para a tela, vamos botar. Outra vamos tirar da tela. Está relacionado ao o que é que faz falta, né? Qual que é o problema que aí você falou? Qual que é o problema dessa criança? É porque ela está demasiado exposta à tela. Ou porque ela não tem acesso à tecnologia. Será que está aí relacionado? Não, totalmente. Eu acho que a inovação sempre vem para fazer a mudança, fazer uma transformação mesmo que pequena, né? Então, completamente. Acho que, assim, as escolas caras são as escolas que proporcionam experiências diferentes de aprendizagem, mas diferentes do senso comum. Então, é tirar os alunos da tela, porque os pais já estão preocupados, já têm um acesso maior a essa preocupação e as resoluções da OMS que falam de tempo de tela, né? E do quanto o aluno colocar a mão na terra, o aluno né, o estudante de 5, 6 anos, hoje, colocar a mão na terra, é muito mais disruptivo do que colocar o dedo no tablet. Muito mais. É impressionante. Por outro lado, bem como tu falou, e aí as escolas que têm menos acesso, né, e menos recursos, estão na questão da tecnologia. Eu vejo, Monique, e eu gosto de problematizar essa questão das condições materiais, né? Claro, pela minha formação como analista do discurso, mas eu vejo muito que vem muito incentivo externo e, ao mesmo tempo, para tecnologia, né? Para que o Brasil invista mais em tecnologia e a gente recebe recursos para desenvolver projetos, né? E aí, até na minha tese, eu falo um pouco sobre isso, sobre o quanto vem de fora, vem de Banco Mundial, vem de outros lugares, e muita gente fica pensando, mas por que a gente está criticando isso, né? Por que a gente está criticando uma coisa tão boa? A gente está ganhando recursos e tudo mais. A gente está criticando isso justamente porque se as classes mais ricas, com mais acesso, estão entendendo que é tirar o aluno da tela e não colocar cada vez mais, a gente tem já uma questão de classe, como tu falou. E, por outro lado, essa questão de classe, ela só mudou a tecnologia que a gente está utilizando, que agora é o computador, é o digital, né? Mas a gente continua precisando formar mão de obra em massa, porque não vai ter, e já não está tendo. E onde que a gente forma mão de obra em massa de uma forma mais rápida, mais barata, mesmo a gente achando que são grandes investimentos, é muito mais barato a gente formar massivamente alunos não críticos, né? Então, a gente forma para apertar parafuso, só que hoje o parafuso é outro, né? Então, fica a minha crítica também. E a gente utiliza da tecnologia para facilitar essa formação em massa, né? Que é mais um tema de palestra. A gente já está aqui com 5. Deb, a gente aqui no nosso tempo, queria muito te agradecer. Você se mostrou muito disponível desde o momento que eu te contactei para me falar, adorei a fala,
Acho que a gente tem aí uma sinergia no sentido de algumas ideias. O que é bom discordar, mas é bom também, né, tá aí nisso. Tenho certeza que vai ser muito rico para todos que estão aqui assistindo. Muito obrigada, viu? Espero que sim, e eu que agradeço o convite, é um prazer enorme para mim falar sobre esse assunto, e vou deixar meus contatos, ficar disponível também para questões, para continuar a conversa em outros espaços, e é isso, espero que tenham gostado. Bom, então, para finalizar aqui essa conferência, que é a nossa conferência de abertura, eu já deixo o convite para todos e todas irem assistir as mesas redondas, que estão muito bacanas. A gente tem aí uma mesa redonda sobre o novo ensino médio, a gente tem uma mesa redonda sobre diversidade e inclusão, e a gente tem uma fala final falando especificamente de formação de professores. Então, mais uma vez, muito obrigada, Deb. Foi um prazer ouvi-la. E a sexta jornada virtual internacional em pesquisa científica é uma realização do Conjugare, com apoio da editora Cravo, sendo sua realização entre os dias 12 e 16 de dezembro de 2022. O Conjugare é o Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura, e é uma entidade que reúne pesquisadores de diversas áreas do conhecimento, ligados a instituições de ensino e pesquisa de todo o mundo. Tem sede no Porto, em Portugal, e a sua missão é a promoção do ensino e pesquisa e da comunicação e divulgação científica, articulando a produção da comunidade acadêmica com as demandas sociais para o desenvolvimento. Agradeço a participação e convidamos a todos para assistir às comunicações que se encontram disponíveis no canal do Conjugare no YouTube. Obrigada.